Programa Atividade chegando para mais uma edição. Estamos vivendo ainda esses tempos de Copa do Mundo, né? Os reflexos da Copa do Mundo. País que ganhou, Espanha, é um país que tem uma tradição no futebol excelente, exemplar, histórica, né? Grandes craques, né? Surgem na Espanha. Mas e o Brasil foi aquilo, né? Lamentavelmente, um treinador que não tem identidade com a seleção, nem com os atletas, foi uma coisa toda arranjada, né? Só o que deu certo na seleção brasileira foi os salários do treinador, Ancelotti, né? E já renovando antes de ganhar qualquer coisa, qualquer título, não fez jus a nada, mas já ganha uma renovação milionária. Então é isso que está acontecendo, é o nosso futebol, lamentavelmente. Mas, ô Silvio Lopes, em relação ao Brasil, por exemplo, a Copa do Mundo, é uma decepção para um povo que gosta, adora o futebol e que sempre vibrou com o futebol, né? É a alegria de um povo pobre, né? É o futebol, esse esporte que encanta a todos. Mas não tivemos essa sorte, o país está muito ruim nesse quesito e fizemos, pela história do futebol brasileiro, eu diria que um fiasco na Copa do Mundo. Silvio, na verdade, o futebol brasileiro reflete o Brasil de hoje. Já não é de hoje, de uns 30 anos para cá. E nós sabemos o que aconteceu de 30 anos para cá. O que surgiu no Brasil de novo que está fazendo o Brasil se destruir por dentro e por fora. Veja bem, o futebol. Em 1966, na Copa de 66, a Inglaterra foi campeã. O campeonato foi lá na Inglaterra. E ali nós vimos, né, que o Brasil era o grande time, estava formando uma grande seleção, tanto é que 4 anos depois foi campeão, tricampeão mundial, com aquela seleção inovidável, fantástica, que é inesquecível. De lá para cá, José Silva, o que aconteceu? A Europa, os times europeus começaram a fazer uma imposição física, a jogar mais fisicamente, em imposição física no futebol. E o Brasil perdeu algumas coisas por causa disso. Aí o brasileiro resolveu o seguinte: não, nós temos que aliar a arte à imposição física. O Brasil tentou fazer isso. Ele não conseguiu a imposição física e perdeu a sua arte. Ao invés disso, os europeus que adoravam a arte brasileira, disseram, olha, nós temos que ter um pouco mais de arte, mas manter a imposição física. Eles conseguiram manter a imposição física e colocaram um pouquinho mais de arte. E aí nós nos perdemos. E isso, Zé Silva, para mim, assim, encerrando, é a perda da identidade futebolística, que nada mais é do que uma cultura que se colocou hoje no Brasil e que vem de 30 anos para cá, terminando com as instituições brasileiras, aquelas instituições tradicionais, inclusive o futebol. Perfeito. Mas Delegado Fernando Soares, o que me diz? Eu acrescento aí, da Silvia, a falta de amor à camiseta, a falta de amor ao povo, que a maioria, a pátria, os jogadores ali que a gente vê, existe só essa relação financeira. Comercial, né? Terminou, tanto é que terminou o jogo, o Brasil foi desclassificado, a grande maioria, ou quase a sua totalidade, nem voltou para o Brasil, né? Então eu acho que está faltando ali amor à camiseta, está faltando garra, está faltando vontade e mostrar que o país é um país realmente muito forte. Então acho que somando a isso, Silvas, isso é a história. Não está fácil. E eu não acredito que nos próximos anos realmente venha mudar alguma coisa. Porque, como tu falou, fizeram um contrato milionário de renovação, que ultrapassa a própria Copa, a próxima Copa, né? Então, se tu rescindir aquele contrato ali, com certeza vai dar um maior prejuízo ainda, né, para toda a entidade rica, uma caixa preta, né? É bem complicado isso aí. Lamentavelmente, o futebol é movido por cifras milionárias, né, e sem maiores explicações, né? Isso é nos clubes, é na CBF, né? Por exemplo, o sujeito quando tem a renovação, no caso de um treinador ou de um atleta, ele tem a renovação, vai ganhar mais tempo garantido no clube, ele está sendo contemplado, está sendo premiado. O Ancelotti não ganhou nada, já renovou o contrato, não tem explicação. É um vexame. E outra coisa, disparou, perdeu a Copa, foi desclassificado, disparou, não veio no Brasil dar uma explicação para a imprensa, né, para o país e tal. Não, autoritário, empinado. Não é assim. Isso aí é exatamente, Silva, o reflexo da falta de identidade com eles. Lógico. Né? Não tem mais identidade, quer dizer, como o delegado falou, quer dizer, o patriotismo, não existe patriotismo mais. Aliás, não é no futebol. Nós estamos perdendo o amor pelo Brasil. E isto não é um movimento isolado, isso é um método que vem sendo feito há muito tempo, exatamente para destruir aquilo que nos une.
destruir tudo aquilo que nos faz sermos justos e adorarmos a nossa pátria. Então, nós sabemos quem está fazendo isso aí e está conseguindo. E a seleção é o reflexo disso também. Lamentavelmente. Nós temos atletas na seleção que disseram que estavam chateados porque eles queriam estar de férias e estavam servindo a seleção brasileira. Casualmente um gaúcho, né? Um gaúcho, é verdade. É para te ver, né? Essa turma aí, às vezes, está correndo atrás do bife, como se diz, aí enche os bolsos dessa rapaziada de dinheiro e aí eles perdem a noção das coisas, né? Da responsabilidade, do patriotismo, né? Do que é vestir a camisa do clube, da seleção brasileira, etc. e tal, né? Mas já estão se melando com muito dinheiro e às vezes não tem nenhum preparo para tal, né? São de origem pobre, muito pobre, aí o sujeito fica rico, né? Ganha 4, 5, 6, 8 milhões por mês de reais, mexe a cabeça completamente, né? Com o emocional, o sujeito entra noutra esfera. É assim. Muito bem, vamos adiante. O Grêmio está aí jogando no domingo com o Fluminense aí, né? Depois do fiasco lá eu vi do outro Mirassol. jogo do Grêmio e, olha, não vejo mais. Cara, olha que tristeza. Dói, né? É muito triste, muito triste. Os caras ficaram 15 dias treinando, alegavam que não podiam jogar bem porque tinha muito jogo. Ficaram 15 dias treinando e apresentaram o pior que quando... Aí é bravo, né? Nesse meio campo eles ainda têm a Sul-Americana, agora quinta-feira, né? Sim. Sul-Americana, o Inter. O treinador nem foi, né? Nem foi. Que maravilha. Então, o Grêmio, é o que eu disse assim, se tinha que dispensar o treinador, se existia dúvida em relação ao treinador, tinha que já ter dispensado lá no início, lá das férias, né? Porque tu pensa bem, agora o atraso que vai dar, daqui a pouco nós estamos, e falta o quê? 1 ponto, para nós baixarmos para a segunda divisão ali, né? Então tá muito complicado também num todo aí a questão do esporte. Isso aí, muito bem. Vamos adiante, estamos falando de Banrisul, tá, minha gente? É o banco aí de todos os gaúchos, o banco estatal que conquista divisas, né? Banrisul, olha que a vida muda, minha gente. E os planos crescem e os negócios seguem em movimento. Olha só, em alguns momentos o que faz a diferença é contar com o crédito do jeito certo. São soluções de crédito para pessoas físicas, jurídicas, com diferentes modalidades, contratação simplificada e soluções de crédito com ótimas taxas. Tudo com a segurança de um banco que conhece você e entende o seu negócio. No Banrisul, tá com crédito. Saiba mais em banrisul.com.br/tá com crédito. Mensagem do Banrisul. Desculpa. Tá com crédito. Molhou? Não. Tá com crédito. Em relação ao ano passado. Desculpa, chefe. Tá com crédito. No Banrisul, muita gente tá com crédito. Quer fazer aquela viagem? Vai decorar o apartamento. Quer quitar uma dívida? Tá com crédito Banrisul. Sujeito à análise de crédito. Bem, vamos adiante, então, falando do Grupo Zafra, né? O Grupo Zafra aí com seus 91 anos. O Grupo Zafra, todos sabem, né, que é uma grande empresa supermercadista, que onde tem, né, como referência, economizar é comprar bem. É um grande slogan de uma empresa, né, pés no chão, que contempla a expectativa dos seus clientes, com um mix de produtos, preços, né, atendimento, segurança em estacionamentos, extremamente importante, tudo de bom. Grupo Zafra, porque lá economizar é comprar bem. Olha a mensagem. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? E aí nós vamos falar de sucos Petri, né? Que está há 33 anos e meio nesta bancada aqui. Todos nós degustando sucos Petri. 100% natural e fruta. Olha aqui, ó, sem adição de água e aditivos. Uva, laranja e água de coco Petri, tá bom? Só coisa boa. Zero açúcar. Contém açúcares absolutamente das frutas, tá? Não tem ossos, não tem ingrediente. Então está aqui, por isso que é delicioso, saboroso, mais vendido, portanto, mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Na hora do pique no lugar da academia, a água de coco é indispensável para a hidratação do seu organismo. É um negócio fantástico. Bebida do ano inteiro,
Sucos Petri. Então, mais uma vez, uva, laranja e água de coco Petri sem adição de água, açúcares e sem conservantes. Bebida do ano inteiro. Adiante vamos, falando de CIE. Olha aqui, ó. Assista agora uma mensagem do Centro de Integração Empresa-Escola. Há 60 anos, transformando a realidade da juventude brasileira. É um negócio fantástico o que faz o CIE pelos jovens. Dá uma olhada aí. A transformação começa aqui. Uma nova era de conexões e inclusão produtiva. Um ambiente onde talentos se desenvolvem e novas oportunidades surgem a cada dia. Nosso propósito permanece: aproximar gerações e construir oportunidades. Porque acreditamos que cada jornada profissional começa com um primeiro passo. E estamos aqui para guiá-lo. Uma nova versão do CIE-RS, onde as oportunidades se encontram. Maravilha. Daqui nós vamos saber até onde, minha gente? Vamos até a TAP, Transportes Aéreos Portugueses, e eu digo que os encantos e a gastronomia das terras portuguesas passam pela TAP. Com voos de Porto Alegre a Lisboa, Portugal, em 11 horas de voo direto. Várias frequências de Porto Alegre a Lisboa. O senhor está chegando em Portugal, 11 horas, não tem escalas, 11 horas direto. Sai do Brasil, Porto Alegre, desce na Europa, Lisboa. De lá você fica em Portugal, lindo, maravilhoso, Lisboa, nossos irmãos portugueses, ou qualquer destino da Europa ou do planeta pelas próprias aeronaves da TAP, Transportes Aéreos Portugueses. Aeronaves de altíssima geração. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso, a bordo, de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Eu vou falar aqui, sabe de quem agora, menina? Um negócio fantástico. Imposto zero. Quem é que não quer imposto zero? Você faz uma compra e não paga imposto. Isso aí é Vinhos do Mundo. Vinhos do Mundo está comemorando 30 anos. Olha aí, é uma história, né? E passa rápido, né? Os cumprimentos a todos os colaboradores, né? Leocir Vanazzi, titular da Vinhos do Mundo Importadora, todos os seus colaboradores, 3 lojas lindas, maravilhosas, com estacionamento, segurança, etc e tal. Olha aqui, ó. O Imposto Zero da Vinhos do Mundo entra em uma nova fase. Depois do sucesso da primeira etapa, chegou a vez da Espanha, da Itália e de Portugal. 3 países, séculos de tradição e uma oportunidade imperdível para descobrir grandes vinhos. Passe em uma de nossas lojas. Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Alípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Se beber, não dirija. Todos os cartões de crédito são muito bem-vindos, ok? Estacionamento, cortesia com segurança e parcelamentos. E se a compra é um pouco pesada, a Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio e não custa nada. Mas tem vinhos de todo o planeta e vinhos, os melhores, Casa Silva, que é o mais vendido hoje dos chilenos no Brasil, desfilam lá na Vinhos do Mundo. E temos então vinhos importados e nacionais, é tudo de bom para que você restabeleça, refaça a sua adega maravilhosa. Silvio Lopes. Zé Silva, eu deveria estar agora em agosto, no começo de agosto, na metade de agosto para fora, dia 20, 22 de agosto, em Uruguaiana. Essa semana eu resolvi atender um apelo lá da minha cidade, sou de Uruguaiana. Sim, sim. E farei 3 palestras em Uruguaiana. Aí eles me perguntaram assim, qual é o título da tua palestra? Olha, eu vou falar sobre corrupção. Era isso que nós queríamos. Mas por quê? Porque para nós, para eles, a corrupção é o maior cancro, maior câncer desse país. Eu concordo, tanto é que eu vou fazer a palestra sobre isso. E na verdade, né, José Silva, se tu pensar bem, o Brasil jamais vai dar certo com os níveis elevados de corrupção que ele tem. E a corrupção, ela começa na desonestidade. A desonestidade é a alma gêmea da corrupção. Ela te leva à corrupção. Quem é desonesto, quem é honesto, não vai para a corrupção. Quem é desonesto, abraça a corrupção. O John Lennon, inesquecível John Lennon, ele tinha uma frase que dizia o seguinte: ser honesto pode não te trazer muitos amigos, mas só trará os amigos certos. E é uma frase emblemática. Quer dizer, as pessoas que têm muitos amigos e tal, normalmente elas têm a propensão, segundo o John Lennon, segundo esse pensamento, a ser desonestas, tá? A serem desonestas. Então, na verdade, é para se refletir isso. Então, enquanto nós não baixarmos os níveis elevados que nós temos de corrupção no Brasil, isso em todos os níveis, não se pensa que é apenas o grande empresário, os empresários grandes, os famosos, não. Lá no chão da fábrica também temos esta cultura de levar vantagem em tudo. Lembra daquela frase do Gerson, aquela... Sim. Pensa em levar vantagem em tudo? Então, nós brasileiros, o problema não é que todo mundo quer levar vantagem, agora o problema é de levar vantagem desonestamente.
Esse é o grande problema. A ilicitude. Então, eu vou lá fazer essa palestra sobre corrupção e vou centrar exatamente nisso. É um tema que encanta a todos, né? Pelo risco, pelo que representa, né? Veja bem, o maior império que tivemos no mundo todo, quem estuda as civilizações, foi o Império Romano. O Império Romano dominou o mundo conhecido naquela época integralmente. E ele acabou se destroçando e terminando, caindo, exatamente por quê? Elevados os níveis de corrupção dos imperadores. Então não tem como tu construir um país, reerguer o país, o Brasil, que já foi menos desonesto, muito menos, com esses níveis de corrupção. Pior, as pessoas apostando e elegendo pessoas que jamais estarão propensas a mudar o quadro. Sim, não muda. Isso é o DNA de cada pessoa dessa. Isso é uma ideologia toda, né? Como dizia um ministro do Trabalho, que parece que foi, é imexível. É o Murilo Macedo, não é isso? Não era esse nome, era um outro ministro. A palestra do Silvio... Magri. O Magri. O que não vai faltar para a palestra certamente serão exemplos, né, bem atuais da tua palestra. Eu digo assim, olha, ela pode durar 5 horas, né? Se eu der todos os exemplos, dá 5 horas de palestra. Que essa corrupção é um tema muito, muito sério, né? Porque as pessoas que acabam assistindo toda essa corrupção têm um sentimento de impunidade, né? De vantagem a alguém que se torna impune. Então, e a pior coisa que pode acontecer num país é a sociedade ter a sensação de impunidade. Porque a partir daí começa a haver uma inversão de valores, né, Silvio? Então, eu te parabenizo aí por essa palestra, porque... Pelo tema, né? O tema é muito importante. E outra coisa, as pessoas estão com medo de falar sobre isso. A perseguição política no país está muito grande. Tá difícil de se discutir temas importantes. E tu é muito corajoso e que bom que seja assim, né? Discutir exatamente a questão da corrupção no Brasil. E esse tema tem que ser enfrentado de frente, realmente. Telespectador perguntando aqui para o delegado Fernando Soares, uma ficha extensa a serviço da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, um super delegado, participou de ações incríveis, de altíssimo risco, durante a sua jornada na Polícia Civil. Se esse número excessivo de polícias no Estado, delegado, faz a pergunta ao telespectador, que ele tem essa grande interrogação. Por exemplo, no município hoje nós temos 3 polícias, né? Temos a EPTC, que não é uma polícia, é uma fiscalização de trânsito. Mas nós temos a Guarda Municipal e mais uma outra polícia também. Tem a Guarda Municipal, tem 2 ou 3 romanos. Depois nós temos Brigada Militar, Polícia Civil. Se unisse um pouco mais isso aí, não daria uma cobertura maior contra a delinquência? Não, na verdade o que falta é a integração entre todas essas polícias. A troca de informação, a troca de canal, que todos falem a mesma língua. Porque já aconteceu muitas vezes de 2 polícias estarem investigando o mesmo caso. Então, realmente, isso é uma perda de energia. Claro, né? Exatamente. É despesa e perda de energia. Uma concorrência entre eles. Né? Uma concorrência. Então, o que acontece? Hoje existe, entre as polícias, muitas vezes, uma competição, né? Uma competição por espaço, uma competição de querendo ser mais importante que os outros, fugindo à regra constitucional. Quando nós temos uma estrutura que é uma polícia preventiva, que tem que evitar que o crime ocorra, tem que estar se fazendo presente no meio da população, e uma polícia judiciária, que é a Polícia Civil, que é aquela que, após o Estado ter falhado, ter permitido que o crime aconteça, aí a polícia vem e começa a investigar para apurar a autoria, materialidade e sua motivação. Então, só que muitas vezes a polícia preventiva, ela acaba querendo entrar em atividade de outras instituições. Essa é a grande guerra. E o que nós estamos vendo hoje em dia também? As guardas municipais querendo se inserir na competência das polícias. Então, se cada um resguardasse e cumprisse o que manda a Constituição dentro do que estabelece a normatização, cada esfera, individualidade, né? Policial. Eu acredito que o sistema ele é feito de uma forma perfeita a funcionar, né? Então, o que acontece? A Guarda Municipal guarda o patrimônio, guarda áreas importantes do município, né? A Polícia Militar, aqui no caso do Rio Grande do Sul, que é a Brigada Militar, ele tem que se fazer presente, tem que se mostrar que está na rua para dar a sensação de segurança e evitar que o crime aconteça.
né? Falhado todo o sistema, aí é que entra a Polícia Civil. Então, na teoria funciona muito bem, mas lamentavelmente na prática o que acontece? Muitos se alvoroçam a fazer a competência dos outros, né? Então acaba muitas vezes deixando de trazer provas robustas para dentro por falha de investigações feitas por quem não deveria fazer. Então não é a situação não seria fusão de polícias, e sim de integração. Integração, com certeza. Já houve muito. Eu participei de muitas operações policiais que num lado da rua está a Polícia Civil, no outro lado está a Brigada Militar, e com rádios de frequência falando em línguas diferentes. O que eles estão falando lá nós não estamos ouvindo, e o que nós estamos falando eles também não estão ouvindo. Tudo numa área para, muitas vezes, aí, sequestro. Isso acontece muito em roubo a estabelecimentos comerciais, quando a brigada, a polícia chega a tempo ainda enquanto está acontecendo o crime. Então, essa linguagem é que tem que ser reestruturada, Silvio. Já houve algum período em que esta integração foi maior, perto da ideal? Não, perto da ideal não, né? Aliás, há picos, né? Houve um tempo, me lembro que havia uma certa tempos integração. idos tinha uma diferença entre Polícia Civil e Brigada Militar, não tinha uma sintonia, era difícil, né? Era muita relação. Parece que isso aí mudou bastante, né? Houve já uma melhoria de sintonia, de empatia entre Brigada Militar e Polícia Civil. É que até alguns anos atrás, Silvio, o que acontecia dependia do relacionamento pessoal das autoridades da Polícia Civil e as autoridades da Polícia Militar. Então, se eu me dou bem com o Silvas, né, eu trabalho na 17ª ADP e o Silvas é o comandante da área central de Porto Alegre, do 9º Batalhão, nosso relacionamento faz com que as coisas andem maravilhosamente. Mas funcione agora muito melhor, muito mais muito resultado. melhor. Só que de alguns anos para cá, o bom é que essa integração não depende mais dessa relação pessoal, porque cada um vai para um lado e acaba a integração. Então hoje se está se primando mais, nos últimos anos, não esse governo, mas alguns governos para cá, né, primando exatamente por essa integração no sentido de buscar a parceria e o trabalho em conjunto. Né? Agora a fusão eu acho que não seria, sabe, Silvas, o caminho, mas sim uma integração, uma troca de informação, um trabalho de investigação junto. Né? Agora, quando eu era diretor aqui da Regional de Porto Alegre, eu lembro que a gente fazia o quê? Reuniões de comandos de companhia e de batalhões com delegados e chefes de investigações de delegacias das regiões onde abrangiam os batalhões e as companhias. Então, o que acontece? Tu está discutindo a área de atuação, né? Os crimes que aconteceram dentro daquela região. Tu não está te preocupando lá com o extremo sul ou com a zona norte de Porto Alegre, tu está te preocupando com a área que tu realmente tem a circunscrição para atuar. Então, eu acho que aí atuou, Silvio, sabe, te respondendo que me perguntou. Sim. Nos últimos anos melhorou muito essa questão aí de integração. Mas é aquilo, lamentavelmente, se vem governo que mobiliza nesse sentido, as coisas funcionam bem. Se vem governo que acaba fortalecendo a criminalidade, como a gente está vendo em nível de Brasil, lamentavelmente a inversão de valores vem novamente. Tempos atrás, José Silva, muitos anos, José Silva acompanhou. O grande problema do Brasil era a inflação. Hoje é segurança disparada. Então é por isso, o delegado, seu alerta é importante, né? Que essa integração aconteça, porque é o maior problema, o maior drama hoje é a segurança pública no país. Com certeza, né? E existe aí, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil afora, uma série de protocolos, muitas vezes quem chega primeiro, qual a competência, como agir e o que fazer, né? E então isso aí, com o passar dos anos, acabou melhorando bastante, realmente. Isso aí, eu acho que porque a população vem se preocupando mais, porque nota-se um aumento desse índice de delinquência. Né? Já estivemos com mais segurança e hoje essa segurança está um tanto quanto relativa. Ela teve uma queda, né, na confiança do povo e as ações dos criminosos estão aumentando aí, estão aumentando. Então o pessoal da comunidade está muito preocupada com essa escalada que vem aumentando. Então, as autoridades da segurança têm que se mobilizarem aí, fazer um entendimento, enfim, né, para segurar, porque nós tinha baixado essa delinquência e agora ela vem tomando conta de novo. Está perigoso. O que nós temos aí atualmente, né, governo atual, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente vê o quê? Uma percepção que o governo não se mostra interessado em qualificar o lado humano da segurança pública. Né? Se ele fortaleceu com viaturas, mas a polícia não vive só de viaturas.
A polícia não vive só de armas. Então, tu tem que trazer, no geral, uma qualificação, um melhoramento, inclusive as condições salariais e melhores condições. Aí a questão resume a alma da polícia, a alma dos policiais. Né? Porque, olha só, quando esse atual governo entrou no Rio Grande do Sul, né, nós éramos o 3º ou 4º estado em nível de federação, em nível de Brasil, com bons salários reconhecidos. O que isso aí gerava, Silvas? Não é só a questão salarial, é que os melhores de todo o Brasil vinham fazer concurso no Rio Grande do Sul. Então isso aí gerou para nós uma polícia qualificada. Atraía a qualidade. Né? Então os melhores do Rio Grande do Sul acabavam optando no Rio Grande do Sul pelas condições salariais, pelas condições de trabalho, vir trabalhar aqui no Rio Grande do Sul. Hoje o que nós temos? Hoje nós somos o 18º colocado no Rio Grande do Sul, em nível de salário, de estrutura, qualidade, condições de trabalho. Isso aí faz com que os nossos melhores estejam saindo do Rio Grande do Sul, estão pedindo exoneração para fazer concurso em outras unidades da federação. E aí resulta o quê? Exatamente isso que o Silvas falou. Começa a aparecer o resultado negativo com o aumento da criminalidade. Porque nós acabamos como 17º, 18º colocado no Brasil. O que acontece? Nem aqueles que muitas vezes não passam em lugar nenhum vêm fazer o concurso e acabam passando aqui. Então gera o quê? Uma desqualificação. Então o governo, assim, concluindo, né, essa preocupação, os caras dizem, os caras estão preocupados só com o salário. Não, tu tem que dar condições de trabalho, inclusive salariais, para que os bons venham trabalhar aqui. O que nós vamos colher daqui para frente, Silvas, é pior ainda, porque os bons estão indo embora, lamentavelmente. É verdade, é verdade. Agora, a delinquência também, quando houve dos seus mandatários, em âmbito nacional, que roubaram um telefone, não é um problema? É para tomar uma cervejinha, uma coisa ou outra. Como é que se sente um delinquente ouvindo isso no seu televisor em casa, no rádio? Que pode. E se sente empoderado. Claro. Né? Ele se sente empoderado no sentido de fazer um enfrentamento com o policial. Porque um depoimento onde ele diz que o traficante é vítima, o que ele está dizendo? Que continue fazendo, porque eu, que sou o Estado Maior, permito. A verdade é isso. Então desmoraliza mais uma vez a estrutura de segurança pública do país e do Estado e acaba fortalecendo as raízes do crime. E aí começamos com todo o problema que é um ciclo, né? E a maior crise provém daí. Que eu sempre falo aqui, José Silva, a desmoralização institucional do país. Qual é a instituição hoje? A polícia, por exemplo, a gente respeitava, a Polícia Federal, que era imaculada. Hoje o prestígio está lá embaixo. Por quê? É um projeto isso. É um método para desestabilizar. Na Constituição ela tem um papel, não é? O Silvio, ela está exercendo outro. Exatamente. Hoje ela está exercendo um papel de ideologia. Foi ideologizada, política. Esse é o problema. Então aí é que destrói. É uma polícia do povo que não está desempenhando esse papel. Então olha aqui, digamos, vamos ter eleição agora. Se trocar, digamos, graças a Deus que troque, quanto tempo vamos levar para recuperar a respeitabilidade de instituições como a Polícia Federal, como a Polícia Civil, como o Ministério Público, Supremo como Tribunal o Congresso Federal. Nacional, como o Supremo Tribunal. É tudo. As maiores instituições brasileiras estão lá no chão, do ponto de vista de moral. Então foram desmoralizadas exatamente porque é um projeto, é um método isso aí. E também o que muito entristece aí os homens e mulheres da segurança pública, senhores, é a questão que o governo hoje trabalha com marketing, né? Com percentuais. Então, na verdade, o que? Às vezes, quando um caso a menos significa 50%. Né? Então, eles trabalham com um índice de 50%. Diminuiu 80%, 40%, 60%. Quando tu vai ver, são pequenos casos que aconteceram. Né? E o governo trabalha fazendo mídia em cima disso aí. Se utilizando da estrutura policial, seja civil ou militar, para se vangloriar e crescer no aspecto político. Então, os homens de segurança pública e mulheres, com certeza, já estão cansados de ser utilizados por governos que, no fundo, acabam favorecendo a criminalidade. É verdade. Se sente, como diz o delegado, empoderado. Né? Quando as lideranças do país, né, do governo federal, amparam certas medidas do delinquente, né, amparam, dizendo que o sujeito é um coitadinho. Não tem coitadinho. Bandido é bandido. E uma das coisas características que o policial tinha, Silvio, ele tinha
tempo e idade para se aposentar, e normalmente ele ficava mais 5, 6, 10 anos. Quantos veteranos que a gente entrava na delegacia eram só veteranos, Alto gabarito, alto. homens experientes que conheciam a criminalidade e como enfrentar. Né? O que acontece hoje? Querem correr porque... Quando fecha o tempo, está todo mundo indo embora, porque o risco é muito grande de tu perder aquilo que tu levou 30 anos para conquistar. É verdade. Né? Lamentavelmente, isso é triste. Uma abordagem que daqui a pouco deu um problema, né, que é televisionada, que é filmada, enfim, daqui a pouco, toda uma vida, o cara botou 30, 35, 40 anos ali para conquistar os seus direitos, daqui a pouco ele perde tudo. E o que acontece? Além dos novos que estão pedindo exoneração para fazer concurso em outros estados, os veteranos, quando fecha o tempo, estão indo embora. Então, hoje não existe mais aquela integração entre novos e velhos. Porque aqueles que fecham o tempo vão embora porque ficam pensando, por que eu vou ficar? Já fechei o meu tempo. Vou correr esse risco, vou perder tudo que eu levantei dos 35 anos. Então, isso aí é um assunto sério, que deve ser analisado pelos futuros governantes. Aí. É verdade, correto. Gente, vamos falar aqui do grupo de Paulo de Galhães, que está chegando na capital federal, em Brasília, com uma casa espetacular, né? Eu estou encantado, porque até espaço pet vai ter nessa loja, vai ter um sacadão, né? Vai ter um piso superior, é um negócio fantástico. É o grupo de Paulo, comandado pelo Paulo Jeremia e o André Jeremia, né? Um grupo de galheterias, que é a melhor galeto do planeta, que cresce a passos largos. Né? Conquistou São Paulo, conquistou o nosso Rio Grande do Sul e já está chegando na Foz do Iguaçu, Distrito Federal, etc. e tal. Olha aqui, olha a mensagem. Ó. Do tempero cuidadosamente preparado ao capricho de cada detalhe. Mais do que servir, o Di Paolo conta a história da imigração italiana na Serra Gaúcha. Uma celebração que une a excelência da culinária artesanal ao afeto da mesa da nona, com sabores autênticos e alegria à vontade. Nosso propósito é entregar uma experiência memorável para a sua mesa. Di Paolo, alegria, cultura e fartura. É um negócio, que mensagem linda, maravilhosa, né? Essa cultura italiana, né? Esses imigrantes, né? Que trouxeram essas preciosidades, né? Essa gente, né? Que veio fazer o progresso do nosso Rio Grande, do nosso Brasil, evidentemente, assim como até os alemães, claro, né? A culinária muito boa. Mas o galeto de Paolo, minha gente, é imbatível, é o melhor do planeta. Então, parabéns ao grupo de Paolo, seus colaboradores, ao Paulo Jeremia, ao André Jeremia, e essas lojas lindas, maravilhosas, e sucesso garantido em Brasília. Muito bem. Aí, Silvio. José Silva, o delegado estava falando agora há pouco, né, sobre essa questão de que as pessoas aceitam qualquer coisa, qualquer desculpa, quer dizer, o governo faz uma propaganda inverídica, mentirosa, e as pessoas aceitam. Eu sou admirador do estoicismo, que é uma filosofia que os estoicos, foi criado por Zenão de Sítio, lá na Grécia Antiga, e teve entre os principais líderes o Marco Aurélio, o imperador romano, e também o Sêneca. E eles tinham uma ideia que dizia o seguinte, eles ficavam admirados de ver quantas pessoas aceitam a mentira sem provas e exigem infinitas provas para aceitar a verdade. E é bem o que está acontecendo no Brasil. Hoje os caras mentem na televisão, o governo mente, tudo é verdade. Agora, tudo para eles é verdade. Agora, a verdade chega, é mentira. Então é uma coisa muito triste que nós estejamos vivendo isso no Brasil. Ou seja, nós estamos num processo de decadência moral, ética e cultural do país que vai custar muito caro, como eu digo, muito caro. Não só a recuperação das instituições, mas a recuperação mental e cultural do povo, que é pior, porque é daí que decorrem todas as demais coisas trágicas que estão acontecendo no país. Então, cada vez, Jacilva, que a gente se debruça a estudar essas coisas do Brasil, a gente fica triste porque não aprendemos com o que aconteceu com Roma, não aprendemos com o que aconteceu com o Egito, não aprendemos o que aconteceu com as grandes nações que desapareceram exatamente por questões como as que nós estamos atravessando. Nós vivemos num mundo de mentiras, num mundo criado na mente de pessoas que nós sabemos quais são e as intenções que têm e que só nos estão levando para o fundo do poço, para o fundo do buraco. Então, tomara que tenhamos aí juízo a partir desta eleição para saber que essa turma que está aí há 30 anos não vai fazer melhor ou pior do que já fizeram, vão fazer, mas melhor não. É verdade. Tu sabe que esses dias eu estava vendo uma análise aí, um cientista político falando que o problema do Brasil, todo mundo fala que é o Alexandre de Moraes. E por que ninguém faz nada?
Na verdade, o Alexandre de Moraes é uma engrenagem que serve a todos esses da corrupção. É a estrutura Entendeu? institucional. Então, essa estrutura que acaba se beneficiando com a corrupção, que acaba se beneficiando com tudo que é ilícito, acaba mantendo. Enquanto ele tem interesse, então, eles têm interesse, estão mantendo ele lá. Então, essa estrutura do país, essa engrenagem do país com corrupção e tudo mais que nós estamos vendo, acaba beneficiando exatamente essas formas de agir, né, do Alexandre de Moraes e tudo mais, que tem prejudicado o Brasil gravemente. Aí. Sem dúvida. Gente, qual é um dos segmentos mais importantes, divisões, áreas, diretorias mais importantes de uma empresa hoje, para que a coisa vá fluindo maravilhosamente bem? RH, recursos humanos. É um negócio fantástico. E aí eu falo de Green Benefícios, uma empresa gaúcha que tem atuação top em todo o território nacional. Benefícios para seu time e que facilitam a rotina do seu RH, olha aqui, estou falando de Green Benefícios. Na Green, você encontra soluções em alimentação, refeição, mobilidade, premiação e Green Saúde, minha gente. E tem mais, contamos com parceiros que ampliam ainda mais o cuidado com a sua equipe. Contrate o Total Paz com a Green e aproveite condições especiais com 3 meses grátis e até 3 dependentes sem custo. Green Benefícios, muito mais que um cartão. Os cumprimentos à Green, né? Porque ela encanta seus clientes, né? Por tudo que ela tem de capacidade, né? É líder no segmento, por isso encanta seus clientes. E o RH é vital numa empresa, né? Os seus colaboradores, isso aí tem que funcionar por música. Aí a empresa cresce, anda uma barbaridade e conquista os seus dividendos, evidentemente. Recursos humanos, RH, é vital. Muito bem, vamos adiante. Então, falando agora de Sicredi, onde você é um sócio. No fim de cada exercício, você tem lá na sua conta, né, os seus dividendos. Sicredi, você é um sócio. Olha aqui, ó. Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente. O crédito com garantia de aplicação. É um negócio fantástico. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar. Assim, mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês mais CDI. Fale com seu gerente ou abra a sua conta no Sicredi. Mensagem. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Então, voltamos aqui no Atividade. Aqui, ó, 21 horas, Alexandre Garcia com seu comentário, imperdível aqui, abalizado, né? O grande Alexandre Garcia, o gaúcho, né? Da nossa terra, né? Começou comigo no Jornal do Brasil, tive a honra de começar com ele. É Silvio Lopes, é Alexandre Garcia, vamos lá, é uma dupla que paga bem. Então, e 8 horas da manhã, então 21 horas, terminou o programa agora, daqui a pouco, né? Você tem aí, então, o Alexandre Garcia com seu comentário abalizado, como eu digo. Notícias importantes da nossa pátria, da nação, do mundo, enfim. E 8 horas da manhã, temos o Boris Casoy aqui também, ao vivo, na nossa emissora. Então, só coisa boa, né? Uma grade de programação muito bem elaborada, da nossa RS Play TV, 524 a Clarinet, mandando as nossas imagens mundo afora. Uma grade, como eu digo, muito bem elaborada, onde está aqui o nosso programa Atividade. Olina Essência de Vida, está aí, ó. É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causadas por excessos alimentares. O glutão, o sabor está maravilhoso, vou comer um pouquinho. Daqui a pouco, né, o organismo pede um auxílio. E aí temos que ter Olina, Essência de Vida, família Olina. Laboratório VESP, há mais de 100 anos. Laboratório centenário que atende todas as exigências da Anvisa, que tem a sua sede hoje, nasceu em Porto Alegre, e tem a sua sede em Canoas. Muito bem. Fala, delegado Fernando Soares. Pois é, tu sabe que nós estamos num ano eleitoral, né, um ano muito decisivo para o futuro, principalmente, todos os cargos são importantes, mas são cargos de senadores e deputados federais serão muito importantes, né, que o povo, nós devemos analisar
todo esse momento e a quem votar. Mas o que acontece? Então, em função da eleição, a legislação prevê vários prazos. Agora ontem começou o prazo até dia 4 de agosto das convenções dos partidos, onde os partidos oficialmente vão lançar os seus candidatos e confirmar alguns e outros não, os pré-candidatos que se lançaram, né? E no caso de confirmação, cada um que é confirmado que vai concorrer à presidência da República, ele tem uma série de implicações, inclusive de proteção pela Polícia Federal, né? E a nossa situação do país é tão complicada, né, que o Flávio Bolsonaro já declarou que não quer a segurança dele seja feita pela Polícia Federal. Ele certamente deverá contratar pessoas particulares, empresas particulares, e não vai se utilizar da Polícia Federal pela falta de confiança na Polícia Federal, que com o passar dos tempos acaba... Isso aí é trágico, mas é verdadeiro. É trágico, é verdadeiro, e a Polícia Federal, que era uma instituição, em todas as pesquisas, eu me lembro ainda quando era guri... Nós falamos agora. Né, sempre se sobressaiu como aquela que dava mais segurança, que dava mais sensação de coisas boas para a sociedade. Então, é lamentável que isso aí aconteça, né? E eu acho que ele está certo, porque o que acontece? Hoje nós temos um comandante-geral da Polícia Federal, né, que está envolvido e tem várias denúncias também que a Procuradoria não investiga, a Procuradoria Federal acabou não investigando, inclusive em festa, envolvimentos com o Banco Master, enfim, tudo que a gente está vendo de denúncia aí. E então, o que o Flávio Bolsonaro alega? Uma das coisas, entre tantas, tem um monte de coisas, mas entre tantas, é o vazamento de informações. Eles colocaram o quê? Policiais que estejam a serviço da esquerda para acompanhar ele 24 horas por dia, para repassar as informações de agendas, informações do que é discutido no privado, né? É uma pena realmente... Olheiros, né? Olheiros. Olheiros. Então é uma pena realmente, sabe, Silvas, que a Polícia Federal tenha recaído tanto a sua imagem, como o STF também fez com que, lamentavelmente, a imagem do Judiciário também tenha decaído no Brasil. Isso aí tem uma explicação muito nítida para esse descrédito, essa desencantamento da população brasileira em relação à Polícia Federal. Em primeiro lugar, ela está muito ligada às decisões hoje do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes manda, a Polícia Federal vai lá, prende, fecha, traz, está cuidando lá da casa do Bolsonaro, não sei. Então, isso aí, um lado da nação não vê isso com bons olhos, né? Porque é a polícia de todos nós, né? Polícia de todos nós. Então, a polícia hoje está, eu diria, o seu comando, tá, claro que toda a liderança, por exemplo, no caso que estamos falando da Polícia Federal, o seu líder é escolhido pelo presidente da República, evidentemente, mas escolhido por sua capacidade técnica como profissional, né? Mas hoje a Polícia Federal, as lideranças, ou o líder, né, o diretor-geral da Polícia Federal, acompanha o presidente para cima e para baixo aí, em viagens internacionais e tal, que não é a tarefa. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Ele não vai fazer a segurança do presidente, o presidente leva outra segurança para as suas viagens. Então ele vai porque tem uma sintonia com o lado ideológico, político do país, né? Então a nação, um lado do povo brasileiro, não sintoniza com esse tipo de comportamento, uma instituição que está para atender todos, independentemente de ideologia, de qualquer credo, de qualquer... Então, por isso, hoje a Polícia Federal passa por essa situação, que não tem uma empatia absoluta do povo brasileiro. É uma pena, porque é uma grande instituição. Aliás, isso aí não é muito diferente com o Exército Nacional, a nossa querida Verde Oliva, que também não se manifesta nunca, não dá um palpite, não. Eu digo um palpite. Olha, aqui está assim, está assim. Eu não sei se falam por trás dos bastidores e tal, mas hoje não se vê um general fazendo uma manifestação ao seu povo, né, uma liderança, né, do Exército Brasileiro, um horário que nem tem, que eles podem pedir para fazer pela Agência Nacional, né, uma manifestação ao povo brasileiro, estamos conscientes, os senhores estão seguros. Não tem um militar da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, que diga algo. Nada, é zero. Isso não é legal. Eles devem se comunicar com o seu povo. São patrocinados pelo povo, pelos impostos do povo.
Mas não dizem nada. Então, é triste isso aí. É triste. A parada militar nem tem mais. Eu vibrava quando menino, jovem, adolescente, né? Passeata na João Pessoa, Pira, né? Hino nacional, bandeira. Não tem mais nada, tem mais nada, tem mais nada, tem mais nada. Não se vê mais um soldado, a gente chama carinhosamente milico, CPUR, o pessoal não vai mais. É uma pena, é uma pena. Muito bem, temos aí 10 minutos de fechamento do nosso programa. Vamos falar, sabe de quem? Do Uruguai. Como do Uruguai? Não, mas não é da Copa do Mundo. Uruguai aqui em Porto Alegre, sabe onde é que ele está? Está na Parrilla del Sur. Um pedaço do Uruguai na capital gaúcha. É o Templo da Parrilla. A maior parrilla, autêntica cozinha uruguaia. A cozinha uruguaia você não precisa ir a Punta del Este, Montevidéu, território uruguaio. Nós temos aqui, Parrilla del Sur, na Avenida Nilópolis, 111, telefone 3012-7878. Olha as reservas, bairro Petrópolis. Ambiente maravilhoso, um cardápio invejável, promoções diárias, todas as carnes, cervejas importadas nacionais, vinhos importados nacionais, um atendimento singular. Aliás, quem comanda a Parrilla del Sur são duas figuras incríveis, maravilhosas, queridas demais. É um casal, Darcy e Maristela Desbecel. Eles conduzem aquilo ali com maestria, né? Tem uma empatia com a clientela, seus colaboradores são todos maravilhosos, né? É o sabor daquela parrilla ali, olha só. É um negócio fantástico. Então, olha aqui, e tem um diferencial aí que eu acho que praticamente ninguém faz. Tem estacionamento, cortesia com manobrista. Estacionamento, cortesia com manobrista. Seu carro fica guardado, não é? Bota ali na esquina, bota ali em cima da calçada, não. Vai para um lugar sob a responsabilidade da Parrilla del Sur. Esses manobristas, motoristas, são vinculados, são empregados da Parrilla del Sur. Isso aí é um diferencial. Você chega ali, não tem chuva, não tem tempestade, não tem granizo, não tem nada, está compreendendo? Vendaval, você chega dentro da parrilla, desce seu automóvel e ele é guardado absolutamente com segurança com os manobristas da parrilla. Graciosamente, isso é cortesia da casa. Mas aquele sabor incrível que tem na parrilla, tá bom? Então oferecem promoções diárias, tá? Nós temos aqui, ó, a segunda é tapa de quadril, tá? Tudo em promoções. Terça é entrecô. Quarta e sexta é assado de tiras. Quinta, sábado e entrecô especial. Domingo, ali quase meio-dia, já começa com tapa de quadril e depois à noite vamos com entrecô de novo. Fora todo o cardápio, né? Todo o cardápio. Estou dizendo aqui, são promoções de cada dia da semana. E mais as sobremesas maravilhosas, né? Tudo com a identidade uruguaia. Só coisa boa. Parrilla del Sur, Avenida Nilópolis 111, telefone 3012-7878, faça suas reservas. Segundas abre às 18h30, terças e sábados às 11h30, domingos das 11h30 e por aí vai. Te manda para Parrilla del Sur, que é coisa boa demais. Olha, tu pode conferir o cardápio, reservas, compras da bodega. Tem carnes para você levar embora lá também. Carnes para você fazer depois, se quiser assar em casa, tá? Entre outras informações, também tem o Instagram, @Parrilla del Sur, ou no site www.parrilladelsur.com.br. Tá bom? Te manda para lá. Eu vou também. Fala, Silvio Lopes. Eu vou querer chegar lá para levar uns tapas desses, né? Tapa de quadril. Bom, né? Tapa de quadril, pô. Isso deve ser maravilhoso, né? Bom demais, é bom demais. Mas, Silvio, é a verdade. O que me preocupa no Brasil hoje é o seguinte, nós vamos ter eleições agora, e há um movimento aí que já é um movimento que é repetitivo, né? Desse pessoal que está no governo, de destruir reputações. Como se o líder máximo deles fosse a pessoa mais imaculada do mundo. Ele se autentica como o mais imaculado do mundo. Mas a ficha criminal dele é muito extensa. Só que esse pessoal aí, ele agora, para a eleição para o Senado Federal, por exemplo, que eles descobriram, o delegado Soares agora falou exatamente isso, e é importante, que a eleição para o Senado é a mais importante eleição, inclusive, que a presidente da República. Porque o Senado Federal tem na autoridade dele, nas prerrogativas dele, exatamente sanear instituições como o Supremo Tribunal Federal e até a Presidência da República, que pode ir lá um Congresso Nacional fazer impeachment de Presidente da República, de impeachment de ministro da Suprema Corte. Então, José Silva, o que o pessoal está fazendo, esse pessoal aí que quer destruir o país, está agora tentando destruir a reputação daquelas pessoas da direita que estão com chances de assumir o Senado, seja pelo Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Pode ver a relação aí toda. Então, agora está uma batalha desse pessoal que está no governo exatamente para tirar
do horizonte essas pessoas para preservar aqueles que estão lá, que querem destruir o Brasil e estão com essa impressão, com esse desejo, que é uma coisa frenética há muito tempo. Então temos que ter muito cuidado, né? Dessas coisas que vão se levantar agora até as eleições, de pessoas ilibadas que estão sendo destruídas moralmente por essa turma, esses maniqueístas aí que estão de plantão no Brasil e que querem, como eu digo, repito, destruir a nação. É lamentável. É um país muito rico, porque o país resiste a todas as agressões. Agora, até quando, a gente não sabe, né, minha gente? Um dia termina, né? Mas, oxalá, né? Temos eleições. Não jogue o seu voto na lata do lixo, examine detidamente seu candidato, seu currículo, sua proposta, seu programa de governo, programa de legislação, quando é parlamentar, está compreendendo? Que vai para o legislativo, né? Então, o executivo tem que saber tudo direitinho, olhar o retrovisor de cada um desses candidatos para que a gente vote corretamente. Tem aqui o delegado Fernando, que conhece muito bem política, né, delegado? O importante é não jogar o voto na lata do lixo no ralo, né? Na sarjeta. Honrar, porque é a hora que o cidadão, a cidadã, os jovens... O mesmo voto vale igual para todos. Exatamente, que é a hora que ele decide, ele escolhe. Depois... Não adianta chorar sobre o leite derramado. E aqui no Rio Grande do Sul, nós já estivemos agora, o noticiário de hoje, né? Começou ontem e hoje, praticamente. Houve uma diminuição, o que é preocupante, no número de eleitores no Rio Grande do Sul. O pessoal lá arrediu, não acredita mais. Não estão mais acreditando. A prova maior foi agora, 2 anos atrás, quando tivemos eleições para os municípios, onde em Porto Alegre houve assim, uma sonegação de eleitores de acima de 20%. Quase 30% que não foram votar, não acreditando mais no sistema. Mas isso é lamentável, porque aqueles que são os malfeitores, os maus políticos, eles têm os votos garantidos, as pessoas vão lá votar neles. Então você que é cidadão de bem, você que quer mudar o país, você que quer fazer um limpa geral, tem que ir lá votar, não pode ficar em casa de braços cruzados só reclamando. O grande trunfo do eleitor hoje, claro que são os governos de estado, seus candidatos a deputado estadual, federal, e o Senado, minha gente, claro, a presidência da República e o Senado. O Senado tem um poder incrível, que ele não exercita esse poder por razões óbvias. Então, se houver uma renovação, beleza, no Senado Federal, olha, a coisa melhora demais, porque lá é a chave para corrigir situações horrorosas que acontecem no país, que hoje não se tem essa determinação, porque não há um interesse nisso aí. Tá? Então, veja bem também quem é que você vai votar para senador, senadora, enfim, examina, cuida do teu voto, tá? Vote consciente, não vota no bonitinho, na bonitinha, no amiguinho, achou um santinho, não, vai ver em quem está votando, isso é muito importante. É o futuro do seu país, o futuro da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, etc e tal. Isso sim. A pessoa tem que ser essa dimensão, né? O voto ali é para escolher uma pessoa que vai ou não ajudar no desenvolvimento do país, oferecendo mais empregos, estimular as empresas, mais educação. É isso que vale no eleitor escolhendo o candidato. Isso que é importante. Perfeito. Minha gente, saúde na cozinha, em casa, na hora de fazer a refeição, em qualquer ambiente, né? O pessoal hoje está exigente no tipo de alimento que está utilizando para a sua família, para si mesmo, né? E eu digo que ovos orgânicos é uma moda agora, né? Pela qualidade do produto, né? Pelo que ele oferece para o seu organismo, né? Sistema que prioriza, né? Os ovos, né? Gigante, do sítio gigante, ovos orgânicos. Sistema que prioriza o bem-estar animal, galinhas criadas soltas com acesso à pastagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos, galinhas que não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. É saúde, é sabor absolutos. Sítio Gigante. Você encontra na Feira Ecológica ali do Menino Deus, na Secretaria da Agricultura, quartas à tarde e sábados pela manhã, mais várias lojas, floriculturas, agropecuárias, você encontra também. Está aí o telefone para que você possa também saber onde tem os ovos orgânicos do Sítio Gigante, comandado pelo empresário Eduardo Tartarotti Gigante. E está chegando no mercado, cada vez mais, especialmente no Grupo Zafra agora, o Titica, que é um adubo orgânico classe A, adubo proveniente do que há de melhor em aviários, tá bom? Estercos, serragens, etc. Tal. Produto seco e compostado, rico em nitrogênio e carbono. É o melhor. Faz as flores ficarem mais lindas, mais coloridas, no seu jardim, no seu condomínio, no seu sítio, na sua chácara, tá bom? Tudo com o Titica, que está chegando na rede Zafra de supermercados. A partir da semana que vem você já estará encontrando Titica, adubo orgânico classe A, o melhor disparado. Vale a pena. Bom, estamos chegando aí no final do nosso programa. Silvio Lopes, muito obrigado.
delegado Fernando Soares, mais uma edição do nosso programa. Amanhã, mais uma edição. Estamos aí convivendo com os nossos 33 anos e meio de programa de atividade, que é uma maravilha, né? É um orgulho para todos nós, especialmente para mim e para os nossos comentaristas que acompanham tanto tempo o nosso programa. E o nosso telespectador que fidelizado aqui conosco. Uma boa noite e até lá.